Olá, seja bem-vindo à próxima aula. Então, nessa aula, vamos mudar um pouco o tema. Vamos começar a conversar sobre uma atividade importante também que o DBA deve realizar, tanto de forma preventiva, né, ou já para resolver algum problema após ter ocorrido. Como sempre, sempre melhor você, como DBA, ir realizando as suas tarefas de forma preventiva para evitar futuras dores de cabeça. Por exemplo, um disco que encheu devido a uma base de dados. Então, se você já ir acompanhando, tanto rodando comandos que prevê que o banco está crescendo demais, tá, de forma manual ou automatizada, para já te alertar de alguns desses problemas, ou de performance, tá, em vários temas. E um desses temas diz respeito à integridade das suas bases de dados, a integridade das suas tabelas, tanto logicamente, né, quanto fisicamente no disco. Tá bom? O MySQL, da mesma forma que outros bancos modernos, como o SQL Server, né, para quem já passou pelo meu curso, sabe que o SQL Server tem lá tabelas internas de controle. Né? São metadados que indicam, por exemplo, como é que está a estrutura, né, das outras bases de dados. Tem várias tabelas internas que fazem esses controles. Tá bom? Então, as próprias bases de dados de usuário têm lá seus controles também. Certo? E esses controles, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ficam em tabelas. Tabelas dentro dos próprios bancos de dados da instância MySQL. Então, pode ocorrer casos que essas estruturas lógicas, que muitas vezes são formadas através de relacionamentos entre chaves primárias e estrangeiras, elas podem ter algum problema de integridade entre elas. Tá? Tanto em tabelas de sistema, tabelas de controles internos do MySQL, quanto tabelas de usuário. Tá? Da mesma forma, você pode ter problemas físicos. Você pode estar gravando dados em uma parte do disco, que aquele disco pode estar com um problema físico. Então aquele arquivo acaba sendo corrompido também. Tá bom? Então muitas vezes você tem um problema lógico que é possível de ser resolvido. Tá? E até mesmo é possível resolver até alguns problemas físicos. Mas o ideal é você não deixar gravar a situação. Você ir já verificando como é que está a integridade, né, e a estrutura das suas tabelas. Tá? Então, para quem já passou pelo meu curso de SQL Server, sabe que existe um comando chamado dbcc checkdb, que você, tanto de forma reativa, né, consegue manualmente verificar a estrutura das suas bases, quanto preventiva. Você consegue criar uma task, um job, que vai rodar uma vez por semana, uma vez por dia, aí depende do volume das transações da sua base e da criticidade da base de dados, e você vai checando como é que está a estrutura, tá? A fim de minimizar algum problema. No MySQL existe também um comando que tem esse papel de ir checando como é que está a estrutura dos arquivos, né, das tabelas e mesmo dos arquivos físicos. Então, não costuma ocorrer problemas, principalmente com a vinda, né, da arquitetura InnoDB. Na arquitetura MyZan, você ainda tem alguns problemas e no passado ainda tinha mais problemas em relação a esse tipo de problema. Bom, mas com as novas versões do MySQL, essa questão de problemas de integridade, elas minoraram muito, né? Eles foram decrescendo cada vez mais. Então hoje todos já têm uma total confiança, né, no MySQL, principalmente utilizando
arquitetura InnoDB, que já é o padrão, já de tempo já é um padrão quando você cria base de dados. Tá bom? Então, acontecia no passado, ainda acontece hoje, por exemplo, uma aplicação que abre uma sessão, então está lá usando uma arquitetura MySAN e, por algum motivo, não fecha a sessão, o arquivo não é fechado corretamente, dá algum problema de integridade, né, nesses arquivos. Tá? E aí, quando acontece isso, a gente precisa resolver, tanto em tabelas MySAN quanto em tabelas InnoDB. Para isso existe um comando que eu vou mostrar aqui para você, que resolve esse problema algumas vezes não consegue resolver, e algumas vezes resolve perdendo dados. Tá? Então, por isso que o importante é você estar sempre com o seu backup em dia, porque melhor do que tentar reparar uma tabela, é tentar, num caso de perda de integridade, é voltar ao backup, que você deve fazer com uma certa recorrência o mais próximo possível da realidade. Você já viu que tem formas de você até mesmo não perder nada. Tá? Fazendo backups incrementais, deixando o log em um disco separado do disco dos dados, onde estão os seus arquivos principais. Tá? Então aqui eu deixo a referência desse comando. Tá bom? E eu estou aqui, na verdade, um texto, só para eu, se esquecer de alguma coisa, eu lembrar, tá? Mas muitas das coisas que eu já estou falando já vai estar aqui no texto, e para você depois dar uma lida também. Tá bom? Então o comando é esse daqui, ó. Esse comando, MySQLCheck, é uma ferramenta de manutenção, que ela é usada para verificar, fazer um check das estruturas, tá, lógicas e físicas das suas tabelas. Quando for necessário, reparar, mas esse reparar aí, você consegue reparar tabelas MySAN. Você não consegue reparar, por exemplo, tabelas que estão usando a tecnologia InnoDB. Tá? Mas aí eu vou te mostrar uma forma, se for necessário, você conseguir reparar. E também, essa mesma ferramenta ela é utilizada para analisar e otimizar várias tabelas. Esses dois pontos nós vamos ver lá na frente, quando nós conversarmos sobre performance. Mas, basicamente, o que essa ferramenta também faz? Ela atualiza os índices, ela atualiza as estatísticas, na verdade, atualiza as estatísticas utilizadas pelos índices. Para quem já passou pelo meu curso SQL Server, é o comando Update Statistics. Tá? Então, o MySQL, da mesma forma que o SQL Server e o Oracle, ele tem softwares, de inteligência artificial que quando você dá um comando, e esses softwares são chamados otimizadores de query, quando você dá um comando qualquer, o select asterisco from cidade, where cidade é igual a Vitória, tá? Você deu esse comando. Diferente de outras linguagens, como PHP, Java, o que for, você não precisa, no momento que você quer fazer uma pesquisa, falar cada passo, que o compilador tem que fazer para buscar a informação. Você só fala que você quer aquela informação. Ele que se vire, para achar a melhor forma de buscar essa informação. Essa é a base da linguagem SQL. Tá? É uma linguagem que você não precisa falar para o otimizador como é que ele vai buscar esses dados no disco. Você só fala que você precisa desses dados. Então o otimizador naquela hora, ele vai ver, por exemplo, se tem algum índice, que nós vamos falar sobre isso ainda, que vai favorecer a performance. Tá? Mas esse otimizador também ele utiliza pequenas amostras das tabelas. Então essas pequenas amostras das tabelas, o otimizador de query ele utiliza quando ele precisa buscar a informação e saber qual é o melhor plano que ele tem que usar.
se ele vai usar um índice, se ele não vai usar um índice, qual tipo de índice que ele vai usar. Ele usa essas amostragens das tabelas que são chamadas estatísticas. Tá? À medida que as tabelas são atualizadas, novos dados vão entrando e saindo, essas estatísticas elas podem estar desatualizadas. Então pode chegar um ponto que o otimizador de query, que estava rodando muito bem, você pode ter dado uma carga muito grande e o otimizador ainda está achando que aquela tabela está de um jeito. Mas, na verdade, não está mais, porque você deu uma carga muito grande, né, na tabela com dados diferentes. E a amostragem ainda é baseada na antiga tabela, sem esses novos dados. Então o otimizador pode usar agora um índice errado, pode usar um plano errado. Então, esse comando também serve para o MySQL atualizar essas estatísticas, tá bom? Que é uma análise. E também serve para otimizar os índices. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas ele serve, por exemplo, para tirar espaços desnecessários, tá, dentro dos índices, ordenar os índices, ou seja, reestruturar os índices. Mas a gente vai ver isso mais à frente. A aula agora é sobre checagem de integridade, que é utilizado pelo mesmo comando. Tá bom? Aqui é uma observação. Sempre que você for rodar um comando desse, tá, de checagem de integridade, com a opção de reparação, antes você faça um backup. Porque tem um comando MySQL check, que você usa uma opção "-r", tá, e com uma outra opção de force, para forçar uma reparação, que ele pode perder os dados de alguma tabela. Tá? Mas eu vou te mostrar que esse é o último caso que você deve fazer. Quando você já está desesperado, não tem backup, você tentou de todas as formas e você precisa voltar o banco de dados, tá? E uma tabela não volta, mas aquela tabela não é tão fundamental. Então você pode dar esse comando aqui como último caso que eu vou te mostrar. Tá bom? Bom, vou dar uma passadinha aqui porque várias dessas coisas aqui eu já falei. Então aqui é mais um resumo, tá bom? Do que eu já disse. Aqui é uma observação embaixo que eu falo o seguinte, que essa opção de reparação ela é usada apenas em tabelas MySQL. O normal é você rodar apenas esse comando aqui, tá? Só para checar. Então você pode rodar manualmente, você vai ver esse comando rodando, tá, de forma manual ou de forma automatizada através, por exemplo, do agendador de tarefas do Windows. Você pode rodar esse comando. E de tempo em tempo você vai lá, vai ver o resultado para ver se tem algum problema com a tabela. E aí, tendo algum problema na tabela, que você vai pensar na estratégia. Se é voltar um backup ou se é tentar reparar de uma forma menos agressiva, né, e se for necessária, usar a última opção, que é o repair, com a outra option chamada force. Eu vou te mostrar, tá bom? Então aqui é mais para falar o seguinte, olha, essa opção de reparação só é usada, só é compatível com MySQL. Eu vou te mostrar na prática, no laboratório, que se você tentar usar ela numa arquitetura InnoDB, em tabelas que é InnoDB, você não vai conseguir. Mas a gente tem uma forma de tentar contornar isso. Tá? Então assim, tabela do tipo InnoDB, se você tiver algum problema em alguma tabela, tá, e você tem um backup, você teve um problema específico numa tabela, aquela tabela está corrompida, ou você não quer voltar o banco inteiro, você quer voltar aquela tabela específica, né? Então, o que você pode tentar fazer, tá bom? Então aqui eu coloco alguns passos. Então, o que você pode tentar fazer aqui? Você pode tentar gerar um backup,
através daquela ferramenta que nós já vimos, tá? Dessa tabela específica, primeiro para um arquivo. Tente fazer isso. Tente ver se você consegue gerar, deleta essa tabela, certo? Faça um backup antes full do banco inteiro, proteja esse ambiente, certo? Feito o backup de toda a base de dados, ok? Deleta essa tabela, tá? Deleta essa tabela do banco e depois tenta fazer um backup através daquele comando dessa tabela específica, tá? E jogue para dentro de um arquivo. Detalhe, se você tem um backup anterior, você já pode tentar retornar, o backup dessa tabela específica. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Tá bom? Então você já teria esse backup, então bastaria você voltar o backup dessa tabela. Tá? Então aqui é no caso, por exemplo, de você não ter um backup. Então você pode tentar, porque às vezes funciona, fazer um backup, tá? Dessa tabela especificamente, jogar aqui, ó, para um arquivo. E depois você tenta subir novamente o backup desse arquivo para dentro desse banco. Aí ele vai tentar recriar essa tabela. Tá? E depois que você fez isso, passe novamente esse comando aqui, ó, MySQL check, para verificar se o problema foi resolvido. Às vezes resolve esse problema. Quando você faz um backup e você depois retorna, às vezes consegue resolver esse problema somente fazendo isso. Tá? Se você tem lá um backup já volta o backup. Você já tem um backup feito. Aqui no caso de você não ter um backup. Então você pode tentar, tá? Essa estratégia. Bom, já tive casos que funcionou. Uma outra opção é o seguinte: se a sua tabela é uma tabela MyExam, esse próximo passo aqui é desnecessário, porque você consegue usar já diretamente esse comando MySQL check com a opção "-r" na tabela e ele vai tentar reparar. Vou te mostrar isso na prática. Mas se o seu banco de dados, todas as tabelas do banco, eles têm a arquitetura MyExam, tá? Você vai ter que alterar, se ele tem arquitetura InnoDB, para você tentar passar o comando de reparação, primeiro você tem que mudar aquela tabela, a arquitetura daquela tabela. Novamente, se você não fez o backup, antes de dar esse comando, faça o backup. Tá? Então aqui você vai dar esse comando aqui, ó, lá dentro do Workbench, aqui nesse local mesmo. Você vai dar o alter table, o nome da tabela que você quer mudar a arquitetura, engine é igual a MyExam. Tá? Aí você vai executar o procedimento de reparação da tabela, usando o MyCheck. Tá? Reparou, você volta novamente à tecnologia, anterior, que é o InnoDB. Tá bom? E aí faz o backup novamente. Tá? Verifica a tabela, verifica o conteúdo, dá uma olhada, vê se está tudo certo. Tá? Isso nos casos de você não ter backup anterior. Tá bom? Aqui eu falo só do que eu já expliquei, que o MySQL check pode ser usado para atualizar as estatísticas dos índices, mas a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? E aqui alguns exemplos do comando, é muito simples. Esse comando você tem que dar no DOS, tá? Ou no Linux. Então o comando é MySQL check, aqui você não precisa botar o menu C, porque já é padrão, C de check, C minúsculo, tá? C minúsculo. Você vai dar apenas -u root, -p,
depois vai te pedir a senha e o nome da base de dados. Quando você executa esse comando, ele vai checar todas as tabelas que estão dentro dessa base de dados. Se você quiser checar especificamente uma tabela ou N tabelas daquele banco de dados, é o mesmo comando, só que depois do banco de dados você tem que dar o nome das tabelas. Então ele vai checar aqui tabelas específicas desse banco de dados. Se você quiser checar todas as tabelas, todos os bancos de dados da sua instância MySQL, você vai usar essa option aqui, ó. Então você vai botar -- database, tá? Root, password e aqui o nome das bases de dados. Pode ser uma base ou 2, 3 bases de dados. Então nessa hora ele vai checar todas as tabelas, tá, desses bancos de dados aqui. E se você quiser checar todos os bancos de dados, você só tem que dar -- ao database. O que eu indico fazer também. Tá? Não adianta você checar apenas tabelas de um banco de dados. Se tiver que checar, já vai checando de tudo. Tá bom? Você pode até criar um agendador de tarefas para checar todas as bases de dados uma vez por semana. E você pode checar a sua base que é crítica todo dia. Ou, assim, aqui é prudência. Tá? Então, DBA preventivo geralmente não perde emprego. Então, tenha sempre em mente que você precisa e você é o responsável pela integridade das suas bases de dados. Então, rode sempre processos, comandos que de forma preventiva vai te mostrar a saúde das suas bases de dados. Ok? E o comando é esse. Bom, então aqui algumas das options que eu falei. Então, se você der aquele comando e dá o check, -- check ou -c, já é o padrão. É o que eu indico fazer. Todo dia, dá uma checagem nas suas bases de dados, uma vez por semana. Né? Se você colocar o -- extended, ou -e, ele vai fazer uma checagem mais aprofundada, ele demora mais, ele é mais minucioso nessa checagem. Tá? Vai mais a fundo. Demora mais, o processo é mais lento e tem um gasto maior de CPU. Tá? Se você quiser uma checagem que não é tão intensa, do que é o Extended, está no meio termo entre o Check e o Extended, você usa essa opção aqui, ó, Medium Check. Ou se você quiser fazer uma checagem apenas dos índices, eu não quero a checagem das tabelas, apenas os índices, você usa -- quick. Tá? Após ter checado, nenhum problema ocorreu? Beleza, ótimo. Checou, teve algum problema? Aí você pode partir, né, para o repair. Tá bom? Ok? Aí você já vai partir para a opção de reparação. Mas o ideal, antes de reparar, é tentar voltar um backup. Mas tem reparações com outras sub-options que eu vou te mostrar que são menos agressivas. Tá bom? Que eu vou te mostrar aqui e a gente vai ver nos exemplos também. Então aqui, ó, uma observação, a recomendação é rodar o comando MySQL check sem nenhuma option, que exatamente vai fazer apenas checagem. É isso que eu estou falando. Se tiver algum problema, aí você vai trabalhar na sua estratégia, da melhor forma de você recuperar a sua tabela ou suas tabelas e voltar à sua produção normal. Tá bom? Então esse ponto aqui, ó, que é importante. Então imagina o seguinte, teve um problema. Tá? Você não tem backup. Tem problema no backup. Ou no backup daquele dia não rodou, deu algum problema. Então o que você deve fazer? Você vai rodar esse comando MySQL check uma vez com essa opção aqui, com as duas opções, ó, -repair e espaço -- quick. Tá? Você vai rodar o MySQL com essas duas opções. Ele vai tentar reparar, mas aqui você não tem risco de perda de dados.
Tá bom? Se ele reparou com sucesso, você vai receber a mensagem, tudo tranquilo. Se o problema persistir, você vai rodar novamente o comando MySQL check, mas apenas com a option "-repair". Tá? E aí, o último caso, não deu certo, você não tem backup, você está desesperado e tudo, o seu banco está parado, e você aceita o risco, que não necessariamente vai acontecer, mas você aceita o risco que para voltar você pode perder alguns dados de alguma tabela, ou daquela tabela que você tentou dar um check. Aí você vai usar, nesse caso, a última opção é usar o repair com essa opção aqui, "-force". Tá bom? Aí sim, nesse caso, pode ser que você perca dados, tá? Mas você tem grande chance de voltar seu banco em produção. Então aqui você poderia rodar esse comando de forma manual, tá? E como boa prática, de forma automatizada. Tanto para atualizar as estatísticas, que eu vou te mostrar, quanto otimizar os índices, quanto para fazer a checagem da sua base de dados. Então, isso é um trabalho preventivo que você deve fazer para manter o seu banco sempre com a mais alta performance possível. Se existirem os índices já criados, que eu vou mostrar isso mais à frente no modo de performance, ou pelo menos de atualizar suas estatísticas, que pode ser útil para o otimizador de query, mesmo que você não tenha índice. Tá? E para dar um check nas suas bases de dados. Tá bom? Então, é interessante que você tenha processos automatizados, que vai rodar aí uma vez por semana, a cada 15 dias, a cada 30 dias, que para quem trabalha no DOS, vai usar o agendador de tarefa, vai chamar scripts que vai rodar comandos que vai fazer essas atualizações dos índices, ou das estatísticas, ou as checagens, que é exatamente a chamada a esse comando, MySQL check. Você já viu como é que você pode criar rotinas automatizadas no agendador de tarefas, quando nós fizemos nossos backups automatizados, a nossa clonagem. Não muda muito. Você vai criar um batch ou um PowerShell, vai colocar esse comando dentro, e ele vai ser executado de tempo em tempo. É só isso, não tem mistério, tá bom? Se você tem lá no Linux, você vai usar lá o crontab, uma ferramenta que você agenda para ele executar determinadas tarefas também, que a gente vai ver isso mais à frente. Há alguns casos, existem alguns casos, tá, que mesmo você reparando, você pode ter algum problema, foi tão grave, você não tem backup, foi tão grave que você mandou reparar o banco todo e você teve problemas. Tá? Você aparentemente funcionou, mas quando você parou o SQL, o MySQL, e tentou dar um start por algum motivo, o MySQL não subiu. Então, eu já vi esses casos acontecer. Nessa hora, o que você pode tentar fazer para resolver é você editar o arquivo my.ini e colocar essa opção aqui, ó. Essa opção aqui, né, definindo valores de 1 a 6. Tá? Então, valores menos críticos ao mais crítico. O ideal aqui é você começar com 3. Tá? Porque a partir do item 4, a partir do nível 4 que você configura essa variável aqui, ó, você tem mais chance de, quando subir, você ter destruição de alguns dados que ficaram lá sujos dentro de tabelas. Então, antes de subir com nível a partir de 4, tente subir o seu MySQL configurando esse arquivo aqui, ó, com nível 3. Tá? Isso no caso de você ter problemas na sua instância, tá? Perdeu base de dados, você não conseguiu reparar, ou você reparou e quando você tentou subir o MySQL por algum motivo não subiu. Tá? Então, já vi casos acontecer, e uma das formas
uma forma que resolveu o problema foi esse daqui, foi ter usado esse parâmetro dentro do arquivo mini, setando valores aqui de 1 a 6, começando com 3, dando start. Se der start, você entra na sua base de dados, tá? E você tente fazer um backup. A sua base de dados vai estar nesse momento em modo read-only, tá? Porque para não estar no modo de read-only, esse parâmetro que está com o valor padrão, que é 0, tá? Mas se você muda esse parâmetro e você dá um start, as suas tabelas estarão todas em estado read-only. Para quê? Para que os usuários não alterem dados naquele momento, no máximo possam ler, para você tentar deixar a sua instância recuperada. Então o que você nessa hora vai fazer? Você vai tentar fazer um backup full, usando os comandos que você sabe. Tente fazer um backup full, tá? Se você já não tem um backup full, tá? Vai lá, deleta depois, entrou nessa base de dados, deleta a base de dados que está corrompida, está com problema, certo? Sobe o backup que você já tinha anteriormente, que é o ideal. Ou se você não tem, depois que fez a reparação, você fez um backup, tá? Entre na base, entre na instância, através desse comando você vai conseguir carregar a instância, começando com o nível 3, vai lá na base de dados, deleta a base de dados, sobe o backup, depois passa novamente o MySQL check para checar, tá? Ver se tem algum problema, ok? E aí depois você para o MySQL, altera novamente aqui esse arquivo, coloque 0 e dê start no MySQL novamente. Tá? E aí entra na base depois e passe um cheque, veja se tem algum problema, depois que você retornou. Certo? Maiores informações eu deixo aqui para você nesse site aqui, ó. Tá? Que é da própria Oracle, que vai explicar sobre esse comando aqui, ó. Inclusive ele fala aqui que o padrão aqui é 0, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ele dá aqui as instruções, os níveis aqui, tá bom? Então é isso que eu queria falar para você. Na próxima aula a gente já retorna já com o nosso laboratório. Um abraço e até a próxima.